Isso mesmo. E nesse como mudar, tem mais uma observação importante que a gente pode fazer, que a gente também conversava sobre isso antes de gravar o vídeo. Por exemplo, assim, a vontade de comer alimentos doces, ela pode se manifestar no nosso corpo em momentos em que há um desequilíbrio ou uma deficiência nutricional. Então, como a Paty falou, existe sim toda a relação emocional, afetiva, aquela, né, que eu vinha falando, em relação ao desenvolvimento da nossa vida, assim como a fisiológica também, né? E essa relação com neurotransmissores, essa relação com o sistema hormonal. E aí também existe um outro ponto importante da gente analisar, que também muitas vezes uma vontade excessiva de comer doces ou uma dificuldade de controlar esse consumo pode advir de uma deficiência nutricional. Por quê? O seu corpo, ele não vai conseguir manifestar um desejo ou uma vontade ou uma situação onde vai dizer assim, olha, eu estou precisando de zinco, de selênio, de cobre, eu estou precisando de vitamina, né? Não é dessa forma que ele manifesta. A sensação, muitas vezes, que vem é comer alimentos doces. E às vezes isso traz, né, essas sensações momentâneas que a gente veio conversando, mas não supre aquele zinco, aquele selênio, aquele cobre que o corpo estava precisando. Mas o corpo continua manifestando que há uma falta. Mas a gente vai muitas vezes cobrir essa falta com o açúcar, que não é o que ele está pedindo. O que ele está pedindo é outra coisa. E é por isso que quando a gente vai cuidar disso, a gente vai manejar, a gente vai começar essa mudança, o primeiro passo é aquele que a gente já vem falando há muito tempo, inclusive tem um vídeo inteiro sobre ele, a base da alimentação. E é claro que não é de um dia para o outro que você vai mudar radicalmente a sua alimentação. É um pouquinho por dia. O que é a minha base, né? Eu acho bem legal se vocês puderem voltar lá naquele vídeo. A gente pode até deixar ele aqui para vocês, né? Mas é o nosso quarto vídeo do canal, é a base da alimentação, onde como eu posso entender como construir essa base, né? O que eu preciso no meu dia, o que é semelhante para todos, né? O consumo de alimentos fontes de carboidrato, de proteína, de gordura, fibras, água, vitaminas, minerais, né? Aquele vídeo a gente discorre e conversa muito com vocês sobre tudo isso e com certeza ele vai poder ajudá-los. Então eu preciso voltar para essa base. Essa base é o meu ponto de equilíbrio. E a partir dali, vocês vão conseguir compreender se vocês precisam de um auxílio profissional, se existe uma demanda diferente de nutrientes no corpo de vocês, porque se tiver alguma doença, alguma situação específica, pode mudar a necessidade nutricional, mas o ponto de equilíbrio é sempre a base. Volta para a base e muita coisa já vai se organizando no seu corpo, na sua vida, na sua alimentação. E quando a gente fala de carboidratos, de alimentos fontes de carboidrato lá na base, a gente vai sempre pensar, nutricionalmente falando, de alimentos fontes de carboidrato que são do tipo complexo, que é aquele que a gente começou falando lá no começo do vídeo, que tem aquela molécula grande, né, que é cheia de energia e vai nos fornecer energia por mais tempo e que inclusive muitas vezes pode também ter interação com a nossa microbiota intestinal, tem uma interação maior com as nossas células, então a gente vai voltar para lá. Né? Então eu vou rever, né? Vou pensar e vou rever. Quais são os alimentos fontes de carboidrato que eu estou comendo no meu dia? E se a gente for pensar, se vocês pesquisarem na internet aí carboidratos, alimentos fontes de carboidrato, vai aparecer inúmeras opções, né? Sugestões, inclusive tem aquelas imagens que tem, né? Carboidratos bons e ruins. Só que na verdade não são bons e ruins, são simples e complexos, né? O bom e o ruim vai depender muito de quanto você come, como você come, quando você come, né? Então depende muito disso. E aí a gente volta para a base buscando alimentos fontes de carboidratos que tem ele na forma mais complexa.
o aipim, a batata inglesa, a batata doce, o arroz integral, o macarrão, a polenta, o milho, o feijão, a lentilha, né? Todos os vegetais, eles têm fontes de carboidratos de diversas maneiras que são fontes importantes para gente. O próprio pão, né? Então a gente tem várias formas de consumir pão, tem vários tipos de pão, então isso também é importante analisar, né? Qual pão você consome, quanto, né? Quanto ele está presente no seu dia, ele também pode ser um alimento fonte de carboidrato importante se consumido em equilíbrio, né? Então a gente vai buscar isso, a gente vai, por exemplo, o farelo de aveia, né? A aveia em flocos é uma excelente fonte de carboidrato, porque é um carboidrato do tipo complexo, aquela molécula grande, dá energia, tem fibra associada, tem uma digestão diferente, tem outras funções, né? Que a gente chama ele de um alimento funcional, são funções além do normal, né? No nosso corpo, além da produção de energia. Então a gente volta para essa base. E sim, o doce talvez vai fazer parte disso, mas ele vai ser aquela cerejinha do bolo, né? Aquela quantidade que não representa a base, e sim, né, uma pinceladinha no nosso dia, porque ele nutricionalmente não vai contribuir tanto com o nosso corpo, com a nutrição, com as nossas necessidades nutricionais. Quem vai contribuir são todos esses outros, né, que eu acabei de falar para vocês, e que vocês podem encontrar também naquele vídeo que a gente falou, da base da alimentação, e que eles sim vão fornecer aquela molécula grande que a gente precisa de carboidrato para a produção de energia e equilíbrio, né, do metabolismo de uma forma geral no nosso corpo. Se a gente fosse falar desses metabolismos, a gente precisaria de umas 2 ou 3 horas aqui conversando, e olhe lá. Mas ao entender isso, tudo que a Sheila trouxe, a gente consegue devagarinho ir discernindo. E o nosso propósito aqui no Bionutris é isso, né? É trazer esse entendimento. Então, eu gosto sempre de falar isso até no consultório, para os meus pacientes, ou nas conversas que a gente tem por aí, que quando a gente nutre o corpo adequadamente todos os dias, aquela escapada, aquele momento de, eu preciso de um chocolate, eu tô com vontade de comer um sorvete, eu tô com vontade de, sei lá, as porcarias que foram assim rotuladas, né, no mundo atual, na sociedade que a gente tem hoje, e eu ouço isso de muito paciente, eu não como muita porcaria. Eu fico pensando, poxa vida, né, de a gente pensar que a gente coloca porcaria pra dentro, né, como que a gente consegue entender um alimento ou um produto alimentar como porcaria? Então, esse entendimento, a gente quer ir mudando esse entendimento da nutrição, da alimentação. O chocolate não é uma porcaria, né? O sorvete não é uma porcaria. Patrícia, só tem gordura hidrogenada e açúcar ali. Sim, ele não serve para muita coisa, ele pode sim afetar a sua saúde, mas lembra lá nos primeiros vídeos, e hoje a gente está voltando bastante, né? Quando a gente falava do fator cultural, do fator social da alimentação, do fator, muitas vezes, religioso, familiar e tantas outras coisas envolvidas. Então a gente não quer aqui dizer que você não deve comer isso e você deve comer aquilo. Não. A gente quer dizer que sim, você precisa de carboidratos adequados para a manutenção da sua saúde, para o funcionamento do seu organismo. Ponto. Não tem discussão quanto a isso. Tem que ser carboidrato complexo, sim. Tem que vir da comida de verdade, sim. A Sheila citou vários exemplos. Eles precisam estar presentes na sua rotina alimentar de todo santo dia, porque sem eles, seu corpo não funciona de maneira adequada. Um consumo exagerado do que não é legal é que vai começar a desequilibrar as coisas. Porém, se na grande maioria dos dias você nutre o seu corpo com o que é adequado, não vai ser aquele um dia que você come algo inadequado ou algo que não vai contribuir muito com a sua saúde, que isso vai desequilibrar. O que equilibra ou desequilibra é o que a gente faz todos os dias, não é o que a gente faz às vezes, né? E isso é muito importante entender. Para quê? Para ter paz. Para ter paz com a cultura do lugar onde você nasceu, com os rituais, com as tradições familiares, né? Por exemplo,
se eu vou pro sítio, se eu vou comer lá com meu pai, meus tios lá do interior, vai ter pão com nata e açúcar, né? O monte de açúcar em cima da nata. Eu tenho muitos conhecidos mais velhos que comem isso ainda. Isso é errado? Nutricionalmente falando, consumido todos os dias, a longo prazo vai causar problemas, sim, na sua saúde. Mas quando você está num ambiente festivo, quando você está contemplando um momento que tem uma memória afetiva, que tem um significado para você, nada te impede de consumir aquilo em paz. Né? Por quê? Porque você está honrando uma história, porque você está respeitando as suas tradições, as suas origens, você está fazendo parte de um contexto que vai muito além do valor nutricional do alimento. Só que daí você tem entendimento, você tem consciência do que você está fazendo. Por quê? Porque todo santo dia você nutre o seu corpo de maneira adequada, com os carboidratos adequados, e aí aqueles momentos de sair fora desse contexto não vão ter um impacto tão grande na sua saúde, e às vezes o impacto pode até ser positivo, depende muito de pessoa para pessoa. Ah, Patrícia, eu não quero comer nada mais de doce nunca mais na minha vida. Tá bom, se isso faz sentido para você, se isso é bom para você, se você tá em paz com isso, se isso faz parte do teu processo, vou cortar determinado tipo de alimento, não vou consumir nem situações sociais, ótimo, desde que faça sentido para ti. E é isso que a gente quer bater na tecla aqui, sabe? Não demonizar ou endeusar tais alimentos, porque não existe isso, nem o melhor do mundo e nem o pior do mundo. Existe sim equilíbrio, consciência e entendimento de que a nutrição envolve todas as áreas da vida. E aí, comendo carboidrato de origem adequada, na quantidade adequada, carboidratos complexos, presentes na sua nutrição no dia a dia, pode ter certeza que eles não serão vilões, não é que vai engordar, ou que vai adoecer, ou que eu vou virar diabético, porque eu tô comendo carboidrato. Se você comer carboidrato simples em excesso, sim, você vai bagunçar o metabolismo da glicose, você vai desenvolver uma possível resistência à insulina, sim. Quando? Quando eu consumo em quantidade exagerada, por um longo período, e eu não tenho a nutrição adequada do meu corpo. Então, esse entendimento é muito importante. Eu acho que a gente está falando mais da vida do que de carboidrato. Porque a forma que ele tem se relacionado e tem se manifestado, né, ultimamente, e é como a Paty já mencionou em outros vídeos e a gente já falou em outros momentos, um dos grandes objetivos e propósitos da Bionutris é a nutrição na vida, a vida na nutrição e a relação disso. Então não tem como falar de alimento, de nutrição, de nutrientes sem falar de vida. Então a gente vai sempre fazer essa correlação, até porque a ideia é fazer, né, com que cada um de vocês que está assistindo o vídeo, que está nos acompanhando, perceber como que isso se manifesta na sua vida, como isso tem importância, tem relevância, como você percebe isso na sua vida. E é por isso que a gente vem mesclando sempre os temas, né, que aparentemente parecem só de nutrição, mas eles são de vida, porque eles estão no dia a dia. Não existe vida sem alimento, não existe uma vida iniciar sem alimento, sem nutriente, não existe uma vida continuar e se manter sem alimento e sem nutriente. Então a gente deixa aqui esse tema para você refletir, para você pensar, para você analisar como é que está a sua relação com os alimentos fontes de carboidrato, como você entende isso, como isso se manifesta na sua vida. E se você quiser compartilhar conosco, deixa aqui nos comentários ou nos envia por e-mail, por Instagram, que vai ser muito legal a gente ter essa troca e também saber sobre a sua percepção. E eu gostaria só de destacar mesmo, para a gente encerrar então, que não é tão importante qual alimento, como e o que acontece lá dentro do nosso corpo, e sim como a gente entende esse processo.
Só que sim, se você comer açúcar em excesso todos os dias, você vai adoecer. Somos profissionais de saúde, precisamos manter esse alerta. Carboidratos simples, produtos industrializados, excesso de açúcar e refinado vai te causar um desequilíbrio metabólico sim e pode ocasionar diversos sintomas e doenças a longo prazo no seu organismo, e você precisa ter a consciência de que eles são prejudiciais em quantidade inadequada. Então, tentar reduzir a quantidade de açúcar no dia a dia é importante, mas excluir o carboidrato da sua dieta, de sua rotina alimentar, não, porque ele tem muitas funções importantes, inclusive é ele que faz o seu cérebro funcionar, e assim como todas as outras células, né, ele é o principal combustível do nosso carro, né, é o carboidrato, a gente precisa muito dele, ele está abundante na natureza, faz parte de todos os alimentos, tem que comer com maior qualidade, né, não tão importante a quantidade, mas sim a qualidade da origem, né, da fonte desses alimentos. Então a gente mencionou aqui no vídeo, volta lá, assiste, volta no vídeo da base, olha lá o que são os carboidratos, eles são importantes, são necessários, e entender a sua história e a sua relação com todo esse universo é o que pode virar uma chave para toda uma vida, né? Porque a gente já falou lá no lançamento do canal que a gente come todos os dias, desde o dia em que a gente nasce até o dia em que a gente morre. Essa relação com a comida, ela precisa ser melhor entendida e melhor organizada para uma vida realmente com qualidade, com sentido e com felicidade, que é isso que a gente quer. Exato. Muito obrigada pelo seu tempo, né? E que esse vídeo possa ter contribuído com o seu dia a dia. Volte e assiste quantas vezes forem necessárias e nos encontramos nos próximos vídeos. Até lá! Até lá!